Estou só esperando ele. Eu também estou olhando a tela, só pode ir? Pode ir, já está gravando. Beleza. Aqui está a distribuição das escolas entre os distritos, então tem uma distribuição espacial muito bem equilibrada também, e de escolas em tratamento e não tratamento por região, então um viés de região aqui seria muito difícil de acontecer. E também, aqui não estão todas as variáveis, tá? Mas entre o grupo de tratamento e controle existe um balanceamento de praticamente todas, e foi feito um teste de significância conjunta que não rejeita a hipótese de balanceamento entre grupos, então foi uma amostra muito bem selecionada, e o fato de ser randomizada conseguiu trazer esse resultado também. Agora, dando sequência, essa parte é sua, né, Mariane? Exato. Bom, a gente vai entrar um pouco na parte de como que os dados foram coletados, né? Acho que eu vou pedir para o Eric fechar o microfone dele. Eu vou entrar aqui. Eric, você consegue ir passando para mim? Eu posso tomar aqui a apresentação? Consigo, eu só deu uma travada aqui. Tomar o compartilhamento. Trazendo alguns dados sobre quando a coleta foi realizada, né? A primeira coleta, a gente divide, né, como o Eric explicou, os pesquisadores dividiram em duas etapas, a primeira pesquisa final e a segunda pesquisa. Então, uma primeira coleta foi entre novembro de 2016 e abril de 2017. E dessa revisão dos três, houve aí desculpa, é que tá um chiado bem grande, não sei se é mais alguém que tá com... Marielle, você está usando o celular e o computador ao mesmo tempo? Não, só o celular. Você está usando o microfone? Será que eu estou usando o microfone? É que tem uma obra aqui do lado da minha casa, talvez seja isso. É chiado de obra que a gente está escutando. Vocês estão ouvindo a obra, né? Desculpa, gente. Não, é que tá assim, do lado, não tem nenhum cômodo na casa que eu vá que não faça barulho. Não, dá para ir, vai levando. Vamos lá. Bom, aí teve essa revisão, né, de 13.943 mil alunos. Posso só perguntar uma coisa, desculpa, em relação à apresentação. Essa coleta de novembro de 16 foi antes deles começarem as ações, e a de abril de 17 foi depois das ações da escola? Não, foi entre o mesmo período. O período de novembro de 16 a abril de 2017. Vamos lá. E depois vai ter uma outra testagem dos dados. Aí, explicando sobre a taxa de evasão, né, de 5,8%. Explicaram sobre um erro de amostra, que depois eles incluíram mais 44 alunos, resultando numa amostra total da primeira linha, final de 13.987. E tem uma parte sobre a pesquisa que a maioria dos entrevistados foram pesquisados na escola. No entanto, tem a questão de que alguns alunos mudaram para uma escola diferente, na mesma, em outra aldeia, ou então abandonaram a escola, sem evasão. Esses alunos foram mantidos na pesquisa e foram pesquisados em casa, 24%. E 0,1% tivesse mudado para outra aldeia, ou tivesse ficado longe do distrito da pesquisa, foi conduzida uma pesquisa telefônica truncada. Pode seguir. Aí, falando agora sobre a segunda pesquisa final, né, que foi a coleta de dados entre janeiro de 19, quando os alunos tinham acabado ou haviam terminado de acabar as séries 11 e 12. Então, a amostra diminuiu um pouco para 13.685, e ela foi realizada na casa dos alunos, não mais nas escolas, né? A classe mais alta que as escolas ofereciam era a 17ª, então, os participantes estavam espalhados por várias escolas ou haviam evadido do sistema escolar. E aí, ter um pouquinho de aumento da taxa de entrevistados por telefone, só vai para 3%. Então, o artigo traz a questão dos resultados primários, né, os 3 primeiros resultados primários, que
atitude de gênero, a aspiração das meninas e comportamento autorrelatado relacionado ao gênero. Então, eles fazem uma combinação de 18 questões de atitude de gênero em um índice de variação ponderado, né, referenciando ao Anderson. Aí você tem uma mensuração das atitudes de gênero por meio das perguntas diretas sobre os papéis e direitos femininos e masculinos e sobre investimento na educação de um filho ou filha, que é uma tabela que a gente vai ver depois. E aí, demonstrando que, naquela questão do grupo de tratamento e grupo de controle, no início do estudo, as atitudes são equilibradas, as atitudes de gênero são equilibradas e são também bastante regressivas. Por exemplo, cerca de 80% dos meninos e 60% das meninas acreditam que o papel mais importante da mulher é ser uma boa dona de casa. E as aspirações são bastante semelhantes para meninos e meninas no início do estudo. E aqui é a tabela com algumas das questões, né? O que eles mais concordam, o que eles mais discordam, né? Discordam de que uma mulher deve ser mais importante papel, é ser uma boa dona de casa. O homem deve ter a palavra final sobre decisões na casa, né? Então, estratificando por respostas dos meninos e das mulheres na tabela. Pode seguir, por favor. Só a continuação dessa tabela, desse tabelado que eles trouxeram do resultado. Pode seguir, por favor. Então, seguindo para o que eles trazem que foi mais difícil para fazer a pesquisa, foi medir o comportamento autorrelatado, né? Que são comportamentos que são influenciados por atitudes e normas de gênero. Então, foi um índice de 6 perguntas, e a maioria dessas perguntas eram codificadas da mesma forma para meninas e meninos. Por exemplo, apoiar a aspiração da carreira das irmãs, o nível de interação com o sexo oposto, enquanto as tarefas domésticas são codificadas de forma que, para meninas, o comportamento mais igualitário de gênero é fazer menos tarefas, ao passo que para as meninas é fazer mais. E sobre a segunda linha final, a especificação das atitudes de gênero, as aspirações das meninas e o comportamento como resultados primários. A construção de índice de atitude de forma idêntica entre a primeira e a segunda linha final, usando as mesmas perguntas e pesos, foi o que depois a pesquisa utilizou como critério para fazer a segunda linha final da pesquisa, né? E aí traz de novo na segunda linha final os dois resultados primários da segunda linha. A medida de preferência revelada das aspirações ou as expectativas das meninas de frequentar a faculdade. E segundo, a medida de preferência revelada de atitudes, que é especificamente o que eles trazem na pesquisa, é a vontade de defender publicamente uma posição feminista. Acho que agora o Luiz Felipe entra. Só para finalizar, né, sobre a abordagem empírica, como eles mediram isso, né? Foi através de uma regressão de mínimos quadrados ordinários, né, onde y é a resposta, né, que eles estão medindo. O y e j na verdade, uma pesquisa baseline, né? Eles fizeram as perguntas antes, aí depois tem o first end line, que seria a curto prazo, e o second end line, que é a médio prazo, né? Mas é calculado diferente. E depois x são os controles, e aí tem essa variável binária, que é tratado ou não tratado, né? Então, o que a gente vai olhar a partir de agora, mais para frente, é principalmente esse coeficiente beta que acompanha os tratados, né? Porque daí a gente consegue chegar no efeito médio sobre os tratados, a partir dessa fórmula de MQO. Pode seguir. Olhando, então, os resultados de curto prazo, né? Quando eles fizeram o questionário de 1 a 6 meses após o término da intervenção, que teve nessa duração de 1 ano e meio. Então, olhando aqui primeiro para os efeitos nos resultados primários, né, a gente vê que é significativo o índice de atitudes de gênero e o índice de comportamento, né, autodeclarado. Por exemplo, o índice de atitude de gênero, ele é 0,18 desvios padrões maior depois da intervenção. Foi mais ou menos o resultado que eles chegaram. No caso do... Opa, pode voltar.
ainda não terminei. No caso do índice de aspirações das meninas, o resultado é muito baixo, né, de 0,02 desvios padrões, e não é significativo. E eles têm uma hipótese de que isso acontece porque o ponto de partida das meninas era muito alto, elas tinham já grandes aspirações, né, as mesmas aspirações que os meninos. Então, não sei, talvez seria necessário estudar um pouco mais disso, né. Eles também fizeram outros testes, né, que eu não trouxe aqui, mas só para falar rapidamente, né, eles também fizeram um teste com controles estendidos, selecionados por meio de uma regressão laço. O coeficiente continuou muito parecido, de 0,17, não 0,18, no caso do índice de atitudes de gênero. Também estimaram os limites de Lie para o efeito de tratamento. O limite inferior ajustado teve estimativa de 0,16. Né, enfim, daí eles decidiram que, por conta disso, né, ter encontrado nessa primeira estimativa, né, dos efeitos de tratamento, eles decidiram fazer o tratamento comum. Não foi necessário usar controles estendidos, laço, mais para frente. Mas tudo isso está em tabelas anexas. Agora sim, pode seguir. Agora, outra coisa importante que eles fizeram foi um teste de robustez para o viés de desejabilidade social, né, porque tem aquela preocupação de que, entendendo, né, que está tendo essa intervenção, está tendo esse programa, as pessoas vão responder o que esperam que elas respondam, né? Elas não vão dar a opinião verdadeira. E a partir, então, daquela metodologia, né, que eles fizeram, Marlowe e Crowney, eles fizeram esse teste para ver se as pessoas responderam ou não de acordo com o que era desejável, né? Aí, no caso, olhando aqui para a segunda linha, quando eles fazem essa estimativa para as pessoas que têm baixo indicador de desejabilidade social, né, eles veem que é negativo e significativo, então existe sim algum sombreamento das respostas gerais da amostra. Mas isso, na verdade, quando ele, olhando essa segunda linha, está olhando tanto para os tratados e não tratados. Se eles olham para os tratados que tiveram isso, aí eles veem que não é tão significativo assim. Então, isso meio que indica que pode ter tido algum efeito, o efeito foi muito, muito baixo desse tipo de resposta, né? Acho que pode passar. Olhando, então, para os efeitos heterogêneos agora, né? Eles viram como são os efeitos, né? Por gênero, se são diferentes para meninos e meninas, e se são diferentes de acordo com as atitudes dos pais, né? Aqui, olhando mais fácil isso das atitudes do pais, não é significativo. Então, o pai que tem uma atitude mais favorável ao gênero ou menos favorável, não influenciou nas atitudes dos filhos, né? E olhando os tratados e também gênero, ele foi significativo só no caso do índice de comportamento, né? Só me achando aqui nas minhas anotações, mas acho que deu para entender, né? Que no caso, uma importante descoberta é que esse tipo de intervenção afeta mais os meninos do que as meninas, né? Eles tiveram uma mudança de atitudes autodeclarada muito maior depois do estudo. Pode passar. Aqui olhando, né, os subíndices de atitude e comportamento, né? Aqui primeiro atitudes, né, para a gente ver quais foram as atitudes mais impactadas. Foi primeiro o emprego e depois sobre os papéis de gênero. O efeito foi muito baixo sobre questões de fertilidade, mas na verdade isso não foi muito tratado nas aulas. Foi algo muito pouco tratado e por isso é esperado que tenha tido esse efeito baixo. Pode passar. Agora, com relação ao comportamento, o que teve maior mudança foi na interação com o sexo oposto e no apoio às ambições, né, das esposas, né, algo mais ou menos nesse sentido. O efeito na participação das atividades em casa foi relativamente baixo.
e também não foi significativo, não foi percebida uma mudança na capacidade de decisão das meninas, né? Enfim, olhando, dá para olhar, né, tanto índice quanto subíndices para entender o que está acontecendo. Pode passar. Aqui eu acho que eu estou passando para os efeitos nos resultados secundários, né? Eles veem os resultados das normas sociais em relação ao trabalho e das normas sociais em relação à educação, né? Como, sei lá, como a comunidade percebe isso, né? Eles fazem essas perguntas. E eles percebem que teve também teve uma diferença, né, significativa e positiva em todos esses efeitos secundários de normas sociais, né? Eu acho que eu já estou me estendendo muito, pode passar. Aí outro tipo de efeito secundário que eles avaliaram, e isso é interessante, foi se essa intervenção ela teve algum efeito nas notas das pessoas, né? Tipo, a gente pegou esses 45 minutos de aula, você tirou essa aula da pessoa, então a pessoa vai pior em matemática, em ciência. Se teve esse efeito negacionista. E eles mostram que não foi significativo em nenhuma matéria, em nenhum desses dois testes que eles analisam. Eu achei isso interessante. Outro efeito secundário, né, na autoestima das meninas, teve um efeito positivo e significativo, e awareness na percepção da discriminação, né, e também foi positivo, foi baixo, mas foi positivo. Outros dois testes são testes de associação, né, vai associando palavras, né, e tal, ver se isso é feminino, isso é palavra para menina, para trabalho feminino, para tal, mas nenhum desses dois testes foi significativo, então no próximo estudo eles não usaram esses testes. Pode passar. Então, olhando para os efeitos de médio prazo, né, depois de 2 anos ou 2 anos e meio que terminou o programa, ainda são resultados semelhantes, ainda é significativo o índice de atitudes de gênero e de comportamento. O índice das aspirações também não é significativo. E aí, esse 4 e 5 são preferência declarada, né? É assim, algo que eles conseguiram realmente ver se fizeram, não é autodeclarado. As meninas, se elas aplicaram para uma bolsa de estudos para a universidade, elas aplicaram mais, não foi uma diferença tão grande ainda, depois de 2 anos, mas foi positivo. E se elas assinaram um pedido, um abaixo-assinado para terminar com o sistema de DOTS na Índia. Assinar, né, tem que colocar o nome. E não, as pessoas não assinavam. Acho que eles acreditam que é com bastante medo das represálias dos pais, né, e tudo mais. Se eles assinassem e colocassem o nome deles nessa petição, então eles acham que talvez não tenha sido significativo por conta disso. Pode passar. Os efeitos heterogêneos por gênero. Aqui a gente vê que é extremamente significativo sobre os meninos, né? Antes era só um, agora os dois são muito significativos sobre os meninos. Então essa intervenção mudou muito as atitudes e o comportamento dos meninos depois de 2 anos com relação ao gênero. Pode passar. E aqui, bom, é a mesma tabela de antes, né? Só para mostrar que por mais estranho que pareça, né, esse efeito secundário depois de 2 anos, o estudante meio que ele mudou a visão dele sobre sobre a comunidade, né? Ele percebeu que a comunidade ela é muito conservadora, então quando a gente olha para o Endline 2, né, que é depois de 2 anos, ele não concorda mais que a comunidade acha que as mulheres devem estudar num colégio, por exemplo, né? Mudou alguma coisa nesse sentido, né? Depois de 2 anos. Pode passar. Aqui eles chegaram, né, a medir outras coisas, né, sobre aspiração a casamento e fertilidade. É positivo, né, também.
Então teve uma mudança nesse sentido. Também em como elas reportam, né, qualquer tipo de assédio. E não foi significativo... Nossa, mas que amostra pequena, eu não prestei muita atenção nisso. Se os boys, eles praticaram assédio. É algo, né, que se é algo que a pessoa está declarando, é muito difícil de medir, né? Eu não prestei muita atenção, para ser sincero nisso, né? Observação de 504, eu não sei opinar sobre isso. É porque isso aí é no nível da escola, né? Não é do indivíduo que eles estão falando. Tá. No nível da escola. Tá. Se teve assédio declarado, entendi. Não teve uma Eu acho diferença. que eles registraram algum. Sim. Se teve registro de assédio, né? Não foi significativo. E ainda pode ser enviesado os casos que não são registrados. Mas acho que pode passar. Então, os resultados principais, né? A intervenção teve sucesso em tornar as atitudes mais favoráveis à igualdade de gênero e persuadir um comportamento mais igualitário entre os gêneros. Os impactos persistiram após o término do programa, né, a médio prazo. Na marca de 2 anos, também as evidências ficam muito fortes de que o programa fortaleceu a crença das meninas de que elas obterão educação universitária. Uma importante lição de incluir meninos e homens, né, nesses programas para alterar normas de gênero, né? Esse tipo de intervenção tem muito mais efeito sobre os homens do que as mulheres. Pode passar. E, enfim, uma limitação, né, que eles apontaram é que o norte da Índia tem essa discriminação de gênero muito forte e as normas de gênero, elas são altamente dependentes do contexto. Então, para ter uma intervenção dessa, ela precisa ser adaptada a qualquer contexto. Aqui esse segundo ponto foi algo que a gente discutiu entre a gente, né, se como a família tinha que assinar um termo de consentimento, se isso geraria um viés. Mas como teve todos esses testes, né, de robustez, de significância, e também teve algumas escolas que o programa ele foi imposto pelo governo, que todo mundo foi obrigado a participar, não teve que assinar esse termo de consentimento, a gente acha que esse viés pode não ter sido significativo, né, não é nada muito relevante, mas foi algo que a gente chegou a discutir se seria ou não uma limitação do estudo. Possíveis extensões. Uma abordagem mais indireta, os autores acreditam que pode ser ainda mais eficaz do que essa discussão explícita sobre igualdade de gênero, né? Aí eles dão alguns exemplos, né? Existem várias maneiras de intervir, né? Pode ser através de leis, de políticas de ações afirmativas, subsídios para a educação das meninas, né? Várias coisas que poderiam ser feitas, né? Nesse sentido. E, assim, outros tipos de intervenção que poderiam ser feitos nas escolas seria mesmo fazer dentro de uma aula, de outras aulas, né, ter uma discussão dessas dentro de uma aula de história, de literatura, ou leituras designadas que podem apresentar mulheres empoderadas, uma tarefa de história, né, que fala sobre o papel das mulheres na história, enfim, outras formas que não seja uma aula só sobre isso. Enfim, e podem ser feitos esses programas, né, avaliados, mas a gente acredita que essa intervenção em geral é muito positiva, né, os autores acreditam. E principalmente eles esperam fazer uma avaliação de longo prazo, porque até agora a gente teve os efeitos de curto e médio prazo, principalmente para ver se houve aumento no emprego entre as mulheres, dentre outros resultados, como ensino superior, a idade do casamento, a fertilidade, né, se tiveram filhos ou não. E é isso. Acho que agora fica aberto para questões. Obrigada pela apresentação. Eu vou... Bom, foi um minutinho a mais dos 35 minutos, mas a gente ainda tem um tempinho para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Eu só ia adicionar um pontinho que acho que a gente passou rápido, bem rápido, mas só a questão da mudança de comportamento ter acontecido mais nos meninos tem uma relação que os autores colocaram, que é com a própria possibilidade que ele tem, né? As meninas estão mais limitadas a agir quando ela vê
uma opressão sobre ela e que ela tenha que fazer uma mudança de comportamento. Como o menino já é, desde de pequeno, já também um agente opressor, ele mudar o comportamento é mais fácil, depende mais dele, muitas vezes. E por isso que eles entendem que esse comportamento foi mais comum, a mudança de comportamento foi mais comum nos meninos. Verdade. Alguma pergunta? Alguém se habilita? Eu vou falar porque eu gosto desse texto. Primeiro, eu gosto desse texto porque traz aqui um experimento, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, na primeira parte da disciplina, de estudar experimento, né? Mas experimento, geralmente, tem uma abordagem, né, econométrica que é mais fácil, porque o mais difícil é você conseguir implementar o experimento, né? E uma vez que você consegue implementar o experimento, tomando todos os cuidados que tem que ser tomados para não ter, né, viés de seleção, para não ter gente deixando, viés de atrito, deixando o processo no meio, né, você consegue fazer com mínimos quadrados, né, você consegue ter um efeito causal. Né? Então, acho que o primeiro ponto que eu gosto desse texto é que apresenta essa questão do experimento, e assim, esse pessoal do Poverty Lab, lá da GPAL, né, que é o laboratório criado ali pela Duflo, pelo Baderji, eles estão muito assim, muito treinamento nessa parte do experimento, eles fazem isso muito bem feito, né, e assim, vocês vão ver que tem muitas coisas também sendo feitas na Índia, não é à toa também, se vocês viram reportagens que falavam do impacto de Covid, na Kerala, né, quem foi meu aluno de Micro 3 na graduação, lembra de Kerala, lembra do texto que a gente viu do Jensen, né, da internet, dos pescadores, como uma ampliação, né, do bem-estar social, ali a internet. E a Índia tem essa facilidade dos experimentos, né? Então, eles têm, acho que tem muita tá meio que fatiado o país também para quem vai fazer experimento aonde. Isso é fácil. A gente tem um pouco de dificuldade aqui no Brasil de fazer experimento, né? A gente começou a fazer experimento meio tarde, e sim, tem muita dificuldade mesmo no Brasil de fazer experimento. Uma vez eu estava com um grupo de colegas que a gente ia fazer um experimento nas escolas, né? E ia colocar o pessoal do ensino médio ou da faculdade que estava fazendo faculdade em educação, né, licenciatura, para dar aula particular para os alunos do ensino fundamental 2 de matemática, né, e a gente ia sortear prêmios, ia pagar para esses alunos que eram bons alunos da aula de matemática, a gente ia sortear prêmios para os alunos que estavam precisando ter aula particular de matemática. E a gente tomou uma nabada do Azevedo, lá do Reinaldo Azevedo, que o negócio foi assim, um dia antes de começar a implementação, a gente já tinha ido na Secretaria do Estado de São Paulo, feito toda a apresentação. Um dia antes de começar o programa, foi tudo abortado, né? Porque o governador não ia tomar essa perda política por causa de um experimento. Sim, foi porque ele falou assim, onde já se viu, né, dar prêmio para aluno que está indo mal de matemática. Mas não é, o prêmio era se ele participasse das aulas, né? Então, é muito difícil implementar, mas, assim, é muito bom por essa questão de ser fácil explorar a causalidade, né? A outra coisa que eu gosto muito desse texto é que, apesar de eles terem feito o experimento, eles trazem, né, um processo muito bonitinho de como você trabalha os dados, né? Então, todas essas questões que eles trazem aqui, primeiro, é o efeito de curto prazo, efeito de médio prazo, né? Se tivesse longo prazo, de longo prazo também. Robustez, heterocedicidade, cada vez mais, quando a gente faz trabalho empírico, a gente tem que lidar com essas questões, né? Então, eu acho ele também educativo para vocês, né, nesse sentido, né, esse texto. E aí o terceiro ponto é que ele trata de uma coisa que é um divisor de água na discussão que a gente tem atualmente, né? Porque toda vez que a gente está
está tentando discutir isso, vem alguém de fora, alguém que não é da área, ou alguém que não é treinado, e fala assim, mas é preferência de gênero. Não, preferências, elas também são endógenas. Elas também podem ser mudadas. E aí você vê, tem uma lista de gente que trabalha com essas questões, né? Essas preferências, e a gente viu que as preferências mudam muito, né? Hoje a gente não tem as preferências por roupas que nossos pais tinham, que nossos avós tinham, os nossos bisavós tinham, né? Então, assim, as preferências, elas também podem ser afetadas, né? Então, acho que isso são 3 pontos que eu acho muito interessante desse artigo, né, para o aprendizado de vocês, né? Acho que independente do tema, vocês podem carregar esses pontos, né, para o aprendizado de vocês. Ô, professora, uma dúvida. O maior problema, no caso, no Brasil, de fazer seriam questões sociais mesmo, assim, de aceitação social mesmo? É que você citou essa, no caso do Reinaldo, mas teriam outros problemas além desses? Então, tem um custo político, né? Que é a questão de, quando você vai fazer o experimento, tem essa questão de sempre quem vai ficar de fora, né? Então, quando começou o Bolsa Escola e começou o Progresso, né, no México, eles lá fizeram um experimento. Aqui, assim, foi uma coisa, um repúdio completo, porque, assim, como assim a gente não vai começar a dar para quem mais precisa? Se as pessoas estão morrendo de fome, né? Como assim a gente vai fazer um experimento? Então, tem esse custo político e social, né, de fazer o experimento. Acho que é mais fácil se os experimentos forem contribuições muito pequenas, muito pontuais, o que você pode, por exemplo, eu posso fazer nessa escola e não na outra escola, é mais fácil, né? Então, por exemplo, vou doar computador para a escola. Então, eu seleciono algumas escolas para doar o computador. E aí é uma ONG fazendo isso. Aí você pega escolas, né, parecidas e tem como grupo de controle, seleciona aleatoriamente as escolas, né? Mas fica sempre difícil, né? Porque como é que você chega na escola, como é que você entra em contato, tudo isso acho que é uma questão que tem que ter alguém em cima, né, bancando, né? Porque assim, geralmente a ONG até quer fazer um experimento, ela vai até topar, mas aonde ela chega também depende de onde ela tem, né, influência e aceitabilidade, né? Então teria que ser alguma coisa mais, acho que de cima para baixo, né? Mas não é que não tenha, tem alguns casos, né? Mas tem que convencer as pessoas, né? Que tem que ser feito. Entendi, professor. É mais fácil, né, quando você está fazendo com questão, acho que de saúde, não sei. É isso que eu pensei agora, sobre os negócios da vacina e tudo mais, podia mudar até o pensamento coletivo sobre possíveis experimentos futuros, né? Mas não sei, pode ser muito otimismo da minha parte. A impressão que eu tenho nas ciências sociais em geral no Brasil é que é completamente contra, né? Acho completamente antiético escolher um e não escolher outro. E isso está na sociedade brasileira há muito tempo. Assim, a gente pode ver, sei lá, as próprias discussões que a gente tem na universidade, né? Às vezes cai um pouco sobre isso, né? Pode receber financiamento externo? Não pode? Mas se receber externo, não vai ter mais essa neutralidade científica, né? Então, tem problemas estruturais muito grandes, né, no Brasil, mas enfim. Mas eu também amei o texto, professora. Eu adoro estudar experimento e é muito grande mesmo. Tinha mais de 50 páginas de anexo, né? Mostrando quais que eram cada pergunta, cada teste de robustez. Não deu para trazer tudo, mas é praticamente assim, um guia de como conduzir um experimento, né? E acho que pegando também nessa linha que o Antônio falou, estava falando das vacinas, mas eu lembrei de uma outra coisa que é relacionada às vacinas. Por exemplo, os testes de vacinas também foram feitos com o pessoal da saúde, certo? Então, assim, os resultados que a gente tem lá é o resultado do pessoal da saúde, né? Quão né,
representativo ele é da população do todo, né? Então, tem isso também, né, que é uma coisa que eles trazem no texto, que vocês falaram, né, aquela região é uma região mais conservadora, qual que seria o efeito se fosse uma região não tão conservadora, seria o mesmo efeito? Não. Então, o que eles estão falando ali é da validade externa do experimento. E aí é um outro ponto também que as pessoas criticam os experimentos por causa disso, né? Então, se você vê, a gente tem duas brigas de gigantes aí, né? Porque de um lado, né, há muito tempo está falando isso, muito antes do prêmio Nobel sair para Duflo e para o Banerjee, tem o Angus Deaton, que também é prêmio Nobel, falando, olha, legal, mas experimento é muito custoso, né? E a gente tem que aproveitar o que a gente pode aproveitar de dados dos países pobres para fazer inferência de como melhorar a vida das pessoas nesses países, né? Então, ele tem uma posição, assim, se vocês olharem, der um Google nesse debate aí, né, do Angus Deaton, de experimentos, vocês vão ver que tem muito artigo, tem muita conferência, muita gente, eles falando, né, então, tem essas questões, e uma delas é da validade externa, então, é um custo político alto, e não necessariamente vai ter validade externa. O que é a validade externa? Você fez para aquela amostra, significa que é o mesmo resultado para todas as outras amostras? Né? Então, tem essas questões também. Né? E é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que é melhor a gente ir passando para frente, senão só eu falo. Professora, você não pode dar voz para a professora, né? Senão... Quem que é o próximo? Acho que a gente está chegando. Acho que é o meu grupo agora. Tá bom, então eu vou mutar aqui. Chevine? Desculpa, estava com problema aqui. Desculpa, professora. Pronto, agora sim. Pode compartilhar a tela? Pode sim. Tá ok? Tá dando para ver? Tá. Pode começar, professora? Pode começar? Ah, então tá bom. O nosso artigo que nós vamos apresentar, eu, Antônio e Júlio, tem como título Mothers Care More, but Father Decide, Education Parents about Child Health in Uganda. É um artigo também tão interessante quanto o grupo acabou de apresentar, que ele vai falar de pesquisas relacionadas às tomadas de decisões dentro do domicílio, né, dentro da família, que muitas vezes elas apontam que os pais, elas possuem mais poder de decisão que as mães. Porém, as mães, elas possuem um peso maior nas decisões e no bem-estar dos seus filhos. E uma resposta política seria tentar, então, transferir esse poder de decisão para as mães, por exemplo, né, tornando as mães o receptor de transferências destinadas a melhorar o bem-estar dessas crianças. Então, eles estudam essa compensação no contexto de aulas que visam ensinar os pais e as mães, de maneiras, assim, de baixo custo, claro, para promover a saúde da criança. Baixo custo porque a pesquisa é aplicada em Uganda. Então, como, por exemplo, medidas sanitárias como ferver a água, usar mosqueteiros, né, no cenário dessas aldeias que estão localizadas em Uganda, a fim de reduzir, então, a desnutrição e até a mortalidade infantil. Então, é visar a questão de saneamento, né, básico, dentro do contexto da casa, né, de forma mais barata possível. A relevância é que esse artigo, além de contribuir com questões de tomada de decisão dentro do domicílio, é um dos primeiros também a estudar com mais rigor se os conhecimentos das mães e dos pais têm impactos diferenciados na saúde da criança. E aí, de contribuição, primeiro pode ser as intervenções que eles vão fazer com aulas de saúde, né, e nutrição, tanto para o pai como para as mães, de forma separada,
para que eles possam depois replicar para os seus filhos, né, no caso aqui a pesquisa para crianças pequenas ainda, e melhorar, assim, a saúde dos seus filhos. Então, também são aulas voltadas para os pais, como foi proposto na pesquisa, aulas de saúde e nutrição voltada para a mulher e aula de saúde e nutrição voltada para o homem. Além desses dois pontos, eles também incluíram um terceiro braço, que culminou em aulas de saúde e nutrição das mulheres também como habilidade de comunicação e treinamento de empoderamento. E esses tópicos que eles abordaram, incluindo nutrição pré-natal, água potável, práticas de saneamento, cuidados preventivos de saúde para o bebê, entre outros. E os autores, eles relatam que esses impactos nesses 3 tratamentos examinam um conjunto maior de resultados, incluindo aí também a mortalidade infantil e a antropometria infantil e a materna também. Bom, a abordagem teórica, eles visam a aplicação de intervenções e examinar as aulas relacionadas aos temas de saúde e nutrição em nível de aldeia, e que forneceram aos pais de crianças pequenas conhecimentos para melhorar a saúde de seus filhos, avaliar esse impacto dessas intervenções, de forma realizadas por meio de um ensaio clínico randomizado, cuja unidade de randomização foi a aldeia. A amostra do estudo consistiu, então, em 105 aldeias, para estudos aplicados para a saúde da mulher, e 105 para a saúde do homem. E, além dessas duas, teve 104 aldeias no grupo de controle, que não receberam qualquer intervenção. Então, no total, foram 4.248 famílias. O público-alvo da intervenção foram casais casados, ou coabitado, né, que tinham um filho pequeno, com pelo menos 2 anos, ou que estavam à espera de um filho, e outro critério de seleção era que ambos os membros do casal, eles residissem em tempo integral na aldeia, para que eles pudessem participar em si das aulas. Pode continuar. O estudo aconteceu na parte sudeste de Uganda, foi entre 2012 a 2014, as aulas mesmo começaram em 2013, em 2012 eles estavam selecionando amostras, se preparando. Foram 19 aulas para cada turma. As aulas aconteciam 2 vezes por semana. Eles contratavam um profissional da saúde que recebia o treinamento específico da matéria que eles gostariam que o curso abordasse e ele dava as aulas. Essas aulas ocorriam em um espaço de 11 meses. Os indivíduos recebiam um incentivo financeiro para participar. Então, tanto os homens quanto as mulheres recebiam um incentivo, um valor para a presença em cada aula que eles participavam, eles recebiam um certo valor. Acho que o slide sumiu. O slide caiu naquele loop. Eu acho que caiu. Peraí, desculpa, deixa eu colocar novamente. É que eu fui colocar no mudo para não te atrapalhar e acabou que saiu. Voltou? Voltou. Obrigado. Então, aí eles receberam um incentivo. Eles fizeram um teste de como ia ser sem incentivo e os homens tinham menos chance de ir do que as mulheres. As mulheres sem nenhum... Desligar o microfone para... As mulheres sem incentivo financeiro, elas compareceram mais no teste do que os homens. Então, eles acabaram aumentando um pouco dos homens para incentivar que eles fossem. Então, como a Chivine falou, a amostra tinha 314 vilas, 104 eram de controle e 105 em cada um dos tratamentos, no tratamento onde o homem recebia as aulas e no tratamento onde as mulheres recebiam as aulas. Essas 314 vilas foram selecionadas aleatoriamente dentro do espaço geográfico que eles se proporam, fizeram a pesquisa.
para ser selecionado para o estudo, que nem a Chevine também já falou, tinha que ter um filho com até 2 anos ou um filho para nascer, e ambos deveriam ser residentes da vila, para não acontecer da presença ser muito baixa, por conta de não estar na vila no momento quando as aulas estavam ocorrendo. Se puder passar. Então, para eles descobrirem quem iam ser os casais que eram elegíveis para participar da pesquisa, eles conversavam com o chefe da vila, que indicava quais casais estavam dentro dos critérios, e se tivesse mais de 18 casais, eles sorteavam aleatoriamente 18 do grupo que foi indicado que poderia participar. E aí, desses casais selecionados, eles coletaram os primeiros dados. Então, tinha conhecimentos básicos sobre saúde e nutrição das crianças, altura, peso, tinha poder de decisão da mulher, poder de decisão do homem, entre outras coisas. E aí eles subdividiram a amostra por 2 estratos, um de poder de decisão da mulher, onde eles calcularam ali a mediana da amostra que eles pegaram e botaram metade das vilas estava acima da mediana e metade abaixo, e de saúde das mulheres e crianças na vila também eles calcularam a mediana e subdividiram metade acima e metade para baixo. A partir desses 2 estratos, eles sortearam para manter proporções iguais de tratados e não tratados em cada extrato, quais vilas seriam tratadas e quais vilas não seriam tratadas. Pode passar, por favor. Nos 2 questionários foram feitos questionamentos sobre saúde e sobre a nutrição, dos conteúdos que seriam abordados nas aulas, né? E a partir desses questionários, eles fizeram uma nota para cada indivíduo, e essa nota foi construída, tiraram uma média das perguntas e ponderaram essa média, dando mais peso para as perguntas onde menos indivíduos acertavam. Então, quanto menos indivíduos acertavam a pergunta, maior era o peso dela para a nota. Então, aqui tem essa tabela que mostra o resultado aí do primeiro questionário, antes do tratamento ainda. E aí a gente consegue ver que o conhecimento em relação à saúde das mulheres é maior do que o dos homens, e o poder de decisão é menor do que o dos homens, que nem a gente viu na primeira parte do texto. Pode passar. O poder de decisão que eles calcularam também na primeira coleta de dados, e eles perguntavam quem decidia qual dos dois tomava cada decisão. Então, por exemplo, quem decidia quanto ia comprar de comida ou coisa assim, e aí eles tiravam uma proporção para ver quem decidia mais, e daí eles tiravam esse poder de decisão. E aí eles fizeram essa regressão que está aí, as variáveis dependentes que eles queriam regredir era a presença nas aulas, o conhecimento de saúde depois que já tinha passado o tratamento, e o comportamento em relação a essas medidas de saúde. Essas 2 primeiras, que é a presença e o conhecimento, foi feito a pessoa, qual era o conhecimento da pessoa e qual era o conhecimento e qual que era a presença da pessoa. Já a parte de comportamento, a regressão foi feita para a família, no nível da família.
Então, eles regrediram. Tinha um intercepto, duas dummies de tratamento, se a vila era a vila selecionada para a mulher participar do estudo, se era a vila selecionada para o homem participar do estudo, ou se era de tratamento, se nenhuma das duas dummies tivesse com um valor de 1. Esse Y0 são as variáveis de resultado que eles mediram antes do tratamento, então seria o caso do questionário que eles fizeram, a nota do questionário que eles fizeram antes do tratamento sobre saúde e nutrição, e esse X são também as variáveis que eles mediram antes do tratamento, mas são as covariáveis que não têm a ver com o resultado, e um exemplo delas podia ser o extrato, as variáveis de extrato, como o poder de decisão. Pode passar. Eles tinham um problema de como eles estavam pegando a amostra nas vilas, né? Podia ter autocorrelação serial que ia invalidar os testes de inferência, né? Porque pode ter algum termo não observável que as duas pessoas da mesma vila têm e que influencia o que está sendo regredido. E aí, para contornar isso, eles usaram uma técnica especial para calcular o desvio padrão e conseguir fazer os testes de hipótese serem válidos, que foi de calcular o desvio padrão por cluster standard errors. E uma das regressões, que foi de comportamento de saúde, eles usaram como variável explicativa a presença da pessoa nas aulas. Só que eles também acharam que poderia gerar endogeneidade, porque podia ter algum termo não observável correlacionado com a presença que também explicasse o comportamento. Então, eles acabaram regredindo usando variáveis instrumentais, e eles usaram as dummies de se aquela vila foi selecionada para os homens serem tratados, para mulheres serem tratadas ou para nenhum dos dois, como os instrumentos. E uma das regressões vai mostrar depois, quando a gente for ver os resultados, que dependendo de qual deles está sendo tratado, a presença é diferente. Pode passar. Bom, agora minha vez. Eu não vou ligar a câmera porque está travando toda vez que eu tento ligar. Bom, o primeiro resultado que se viu, que vai estar na tabela 2 na frente, é que o comparecimento é sobre o comparecimento nas aulas. Se viu que as mulheres compareceram em 76% das aulas, ao passo que os homens compareceram 58%. E aí eles observaram que isso pode acontecer por conta de um maior interesse das mães na saúde dos filhos, ou então que por conta de que os homens seriam mais ocupados do que do trabalho e tudo mais. Só que até é um ponto que ele não explica tanto, porque não leva em consideração também as horas de trabalho das mulheres, mas em casa, né? Mas à frente eu falo sobre isso. E aí, essa diferença mostra, no caso, se leva em consideração que se as mulheres mesmo têm um maior cuidado com a saúde dos filhos, isso pode considerar que as políticas para as mulheres são mais eficientes. Só que também a gente vai ver à frente que existiu um aumento do conhecimento masculino também. E a diferença, ele mede também, porque a tabela está na frente, mas ele mede também a diferença entre esses dois resultados de comparecimento, e essa diferença é estatisticamente significante. Só que há um ponto aí que
esse gap de comparecimento não é um fator que explica o porquê mesmo, que as mães têm um maior impacto no comportamento doméstico do que o ensino dos pais. E aí, então, eles continuam para tentar buscar esse porquê, assim. Pode passar. Aí, como eu disse, o comparecimento, ele mede essa diferença aí. Você viu, as mulheres têm um maior comparecimento do que os homens. E aí, o próximo é sobre o conhecimento adquirido na participação, o conhecimento sobre saúde, que foi um dos questionários colocados. Possível que essa diferença não é estatisticamente significante, né? Então, apesar, ambos teve crescimento do conhecimento, mas a diferença entre eles não se mostrou significante. E também buscaram medir o spillover, que é se a educação dada para a mãe influencia na do marido, né? Influenciaria na do marido, e o do esposo também influenciaria no da mãe. E o que se viu que é meio que só em uma direção, assim. Apesar de a diferença não ser estatisticamente significante, mas o spillover mostra que as mulheres estão mais propensas a aprender com os homens do que os homens com as mulheres, né? Então, isso mostra meio que a questão do poder de barganha, que já tinha sido citado na revisão da literatura, e também que o Júlio colocou ali na primeira tabela. Pode passar, por favor, Chico. Só um minuto, pode voltar ali. Tá o spillover que você está falando é aqui no conhecimento do spouse, né? Isso, professora. Então, como eu disse, conhecimento das mães é maior que o dos pais, a diferença não é significante. Observa-se o efeito spillover do conhecimento dos pais, afetado o das mães, e o contrário não se observa. Entretanto, a diferença não é significante. Aí, vou passar aqui, isso. Já foi. Bom, aí ele buscou também ver o comportamento desse conhecimento dado para os pais e para as mães no comportamento da saúde da família, né? Então, se viu que foi que as aulas para as mães aumentam a saúde da família, coisa que já não se vê para os pais. Então, o que pode ser, se observar que pode ser que as mulheres aplicam realmente o que elas aprendem, ao passo que os homens não. Então, e essa diferença é estatisticamente significante também, a gente vai ver à frente, eu trouxe também a tabela. A diferença no efeito de tratamento das mulheres e dos homens é estatisticamente significante. E o comparecimento e aulas em si, que a tabela 3, porque eu acho que essa aula não foi tão legal, mas a tabela 3 ela mostra tanto as aulas em si para as mulheres e para os homens, quanto tanto as aulas, quanto o comportamento por conta do comparecimento, assim. Então, assim, o comportamento na família, na saúde da família, tanto da aula em si, quanto do comparecimento da mulher, da mãe e do pai. Pode passar, Chivinho, por favor. Aí você percebe que há um maior impacto, né, nas aulas. Essa diferença é estatisticamente significante também. E no comparecimento também é maior das mulheres. Só que a diferença não é estatisticamente significante, segundo o autor, assim. E era até uma dúvida, eu conversei com o Júlio sobre isso e tudo mais, porque aí ele deu 1,06, eu até perguntava para a professora sobre essa questão, tipo, se 10% não aceitaria, ou existe essa rigidez mesmo em termos de trabalhos de experimentos, assim. Mas aí depois a professora, se quiser responder agora, professora. Eu acho que quando a amostra é pequena, você quer ser mais rígido. Uhum. Ou quando a amostra é muito parecida, você quer ser mais rígido, né? E aí, 5% é... 5% acho que é um bom número, né? Você poderia aceita 10%, mas não a 5%. Mas 5% é um bom número aqui, se a gente for pensar, né? E a amostra não é muito grande, né?
É que eu não estou muito acostumado com os trabalhos micros. Em macro, sempre dá aquela aceitada, né? Não, 10% e tal, mas agora eu entendi. É uma dúvida mesmo que a gente estava. Não, acho que eles poderiam também dizer, não aceita 5, mas aceita 10. Acho que eles poderiam dizer a mesma coisa aqui. Né? A questão e acho que vale para os macros também, porque macros também é menor a amostra, né? Então, tem essa questão, né? Pode passar, Giovanni, por favor. Então, as aulas para a mãe têm um maior impacto, não só pelo comparecimento, mas também por estarem mais dispostas a colocar o que se aprenderam em prática. Parte desse comportamento é explicado pelo maior tempo das mães, e aí eu botei um asterisco por conta disso, que eles não explicam essa questão do maior tempo. Eu acho que um aprofundamento maior no tempo da mãe mesmo, familiar e tudo mais, leva em consideração, porque eles argumentam que os pais poderiam chegar mais cansados em casa do trabalho e não ir, que é a questão do comparecimento que a gente viu anteriormente. Só que a questão é muito maior, eu acho, do que simplesmente isso. E o fato de as mulheres serem mais engajadas na saúde das crianças sobrepõe, então, o fato delas terem um menor poder de barganha, visto que elas conseguem aplicar o conhecimento delas em casa e sempre, na maioria das vezes, é estatisticamente significante a diferença entre o pai e a mãe. Pode passar. Bom, as limitações, ele não conseguiu explicar o principal motivo, né, das mães terem um maior cuidado na saúde dos filhos. Ele mesmo cita isso, assim, até como trabalho futuro, que eu vou colocar à frente. E há 3 regressões, que até eu estava conversando com o Júlio, e aí a gente não sabe se também é uma questão da revista ter que cortar ali, né, tudo e ver o que deixa. Não sei se existia questão de tamanho, assim, obrigatoriedade. A gente não conseguiu achar, porque algumas regressões não são colocadas, assim, e até em anexo poderia ser colocada, como outros trabalhos aqui, até dos meninos. Primeiro, tem 50 páginas de anexo e essa é bem pequena, assim, cortam muita coisa. Aí eu não sei se foi questão da revista ou não. Às vezes, se você entrar na revista, tem um apêndice virtual, porque eles fazem isso agora. Da publicação mesmo, vai o principal, e aí você tem um apêndice virtual. Mas eles não colocariam, assim, tipo assim, professor, tipo em anexo, alguma coisa, ou não tem essa obrigatoriedade, mesmo se tivesse apêndice? Então, esse anexo é virtual, ele não vai publicado na revista. Então, talvez se você entrar na revista, você consegue dar download do... Beleza, então, melhor. Pode passar. E as extensões é testar outras formas de se ver qual o motivo pelas mães respondem melhor, como se disse, explorar fatores de medição que levam a um spillover da mãe para o pai, assim. Então, testar esse é só questão de empoderamento mesmo, já que o conhecimento sobrepõe, então tentar forçar a barra de alguma forma para que consiga passar esse conhecimento da mãe para o pai. E é isso. Vou fazer 25 aí. Obrigado a todos. Obrigada pela apresentação. Estou abrindo aqui para quem tiver perguntas, dúvidas. Só um comentário, eu acho que, eu sou mãe também, né, professora, você também, eu acho que essa questão, um pouco do saneamento, né, propõe a aula para a mãe, a aula para o pai, e de repente tem uma resposta maior das mães, porque também, eu não sei como é que é o modelo da família, né, se a mãe não trabalha, ela fica mais em casa, porque isso também tem um grande diferencial, né, porque se ela está em casa, ela é responsável por fazer o alimento, pela limpeza da casa, todas as questões, logicamente, ela vai aplicar melhor a questão do saneamento do que o pai, né? Que, obviamente, vai chegar cansado em casa, vai querer só junto tomar um banho. Então, isso também é muito relativo, né? A questão da resposta da aplicação das aulas. Se ela está mais em contato e ela não trabalha, assim, não trabalha fora, né? Em caso, não trabalha dobrado. Mas eu acredito que a resposta também pode ser muito por esse contexto também, né? Não sei. Eu acho super interessante isso, e
E não é só da questão também de quem lida com isso no dia a dia, né? Mas também de quem paga o custo se ficar doente, né? Então, e é o interessante, né, que a Duflo tem um trabalho com uma outra indiana sobre participação das mulheres na política, e aí quando eles fazem, né, um experimento de colocar as mulheres no parlamento, né, lá da Índia, e aí você vê que tem uma diferença muito grande com que as mulheres se preocupam, com o que elas se preocupam e com o que os homens se preocupam. E elas muito se preocupam com água potável. Porque é meio histórico. É que hoje a gente não sabe mais disso, né? Mas é meio histórico mulher se preocupar com água e com qualidade da água, porque elas eram responsáveis por buscar água, né? Então, e os homens se preocupam com a qualidade do asfalto, porque eles vão trabalhar, eles precisam ter, né, um bom asfalto para ir trabalhar. Então, tem essas questões também, né, do que afeta mais as pessoas, né? Isso também é um ponto interessante, eu acho. Mas eu acho que nesse fato deles olharem assim, o spillover, eu acho isso genial do trabalho deles, né? Que pode não ser, né, o ponto principal dos pais, mas as mães conseguem passar um pouco para os pais, então vamos explorar isso, né? Então eu acho isso genial do trabalho deles, né? Professor, também uma questão do incentivo que foi dado. Também podia, eu pensei agora, tipo, até que limite um incentivo gera um maior conhecimento dos pais, assim, aumenta mais ainda, porque, tipo, o incentivo é de 1.500 UGX, essa é a moeda local. E, tipo assim, se aumentar ainda mais o incentivo das mulheres, digamos, ou até dos homens, até que ponto, né, aumentaria ainda mais? Se aumentasse o incentivo para eles participarem mais, né? Isso. É. Eu não sei, eu tô só chutando, tá? Não penso tanto. Pode ser que isso é... Tem muita gente que estuda isso, né? Que você vai fazer experimentos e tem que dar incentivo, senão as pessoas não participam, né? E algum tipo de incentivo. E aí, é interessante também que os pais estão ganhando um incentivo maior já, né? Isso. E mesmo assim, para comparecer menos. Eu dobro, eles ganham o dobro de incentivo. E comparecem menos que as mulheres. Pode ser que o custo de oportunidade do tempo deles é maior, né? Então, aí, agora, uma coisa que eu não atentei, e aí tem que ver no apêndice também, se existe, ou no questionário, até a questão da educação do pai e da mãe, né? Porque a educação básica que eles têm, eu não sei até que nível eles normalizaram isso, mas, tipo, o quanto o pai ganha no trabalho, né, no que ele faz, e quanto esse incentivo é comparado com o salário, né, tipo, são hipóteses aqui. Porque às vezes o incentivo não é convidativo, né? Exato. Também ainda tem isso, né? Que é para ser só incentivo também, na verdade. Mas bom, professora, vou parar de perguntar. Eu estou pensando nesse mundo que a Suechine falou, né? De que a mulher não trabalha, o homem trabalha, por isso que eu estou falando assim, o custo do tempo, né, maior para eles, né? Porque eles têm o retorno do tempo, né? Mas pode ser também uma questão de que né, também é eficiente diversificar, né? Eu tomo conta disso, você toma conta daquilo. Também é eficiente dentro da família, porque não dá para todo mundo pensar em tudo, né? Mas eu acho que é importante essa questão que eles trazem logo no título, que é isso mesmo, né? As mães, elas têm isso na cabeça porque é do escopo delas, né? Tradicionalmente, era o papel da mulher coletar água, é o papel da mulher cuidar das crianças, então elas estão com essas questões na cabeça. Então, elas se importam mais porque elas que decidem sobre isso dentro da família, mas o pai decide como aloca tudo, né? Então, ele também tem que né, também tem que ser chamado, né? Então, mas talvez seja mais difícil para ele participar realmente, talvez até por uma questão mesmo de divisão, né, de gênero, divisão social de gênero, talvez. Talvez se aumentasse o incentivo, mesmo assim eles não participassem, porque eles vão falar, isso é coisa de mulher, né? Então. Professora, só uma pergunta: existe algum trabalho parecido assim para
um país desenvolvido, assim, para ver a diferença de um país mais pobre para um país mais rico, assim? Assim, nesse molde, mais ou menos? De que? De se importar, assim? Não, se importar tanto de se importar quanto de passar o conhecimento de saúde no âmbito familiar, assim. Não sei se existe, que a gente fica com tanto foco no desenvolvimento que a gente perde o foco nos países desenvolvidos. Mas eu sei que... Deixa eu ver. Eu sei que, assim, a divisão ela do trabalho, né, divisão de gênero do trabalho, ela existe mesmo nos países desenvolvidos, né? Acho que talvez em alguns lugares estejam mais próximo, né, de um padrão mais igualitário, assim, mas igual não é mesmo, né? É que como, acho que foi um trabalho seu que eu li, alguns trabalhos de referência da aula passada, que era sobre a questão da mecanização ali da máquina de lavar, essas coisas assim, que aí acaba diminuindo o trabalho da mulher em casa, né? Então, se a preocupação do homem também não... Acho que foi até uma coisa que o Rafael trouxe, uma preocupação até com a educação do filho vindo do pai, se não estaria aumentando essas questões, mas depois eu vou pesquisar para ver se eu acho alguma coisa. Eu acho que tem muita coisa, né, nesse sentido que você está falando dos pais com os filhos, eu acho que tem sim estudos que olham para os Estados Unidos mesmo, né, o tempo dos pais com os filhos, né, e aí você vai ver que os pais, que são aqueles que têm maior retorno, né, não que tem maior retorno, mas que têm mais educação, são os que gastam mais tempo com os filhos. Sim, Né? E aí tem a questão também de se é menino ou se é menina, então parece que pais também gastam mais tempo com meninos do que com meninas. Né? E a questão do divórcio, né? Divorciar mais se é menina do que se é menino. Tem essa questão de que o pai precisa estar mais presente para educar o menino, né? Isso daí tem. Né? Agora, a questão do eletrodoméstico é sensacional, que assim, tipo, só aparece eletrodoméstico porque as mulheres começam a querer trabalhar e elas demandam, né? Tem que ter... da casa para a empresa, né? Olha aqui, eu estou criando essa máquina de lavar. Né? Porque antes elas iam e buscavam a água e lavavam, né? Então, para os Estados Unidos tem, e acho que para outros países também desenvolvidos, eles têm essas documentações de quanto tempo levava para fazer o serviço antes dos eletrodomésticos, né? Porque eles têm muito... A gente não tem esse hábito de coletar dados de tempo, né? De uso do tempo. Mas eles fazem, igual a gente faz a caderneta de dispêndios lá na POF, lá de despesas, eles fazem as cadernetas também de tempo, né? Faz até caderneta de quanto tempo você assiste televisão para televisão. Então, mas e aí sim, tem né, documentado assim, quantas horas eram gastas, porque você tinha que buscar água, não tinha saneamento, você tinha que buscar água, você tinha que lavar na mão, né? Então, como tudo isso ajuda, né, a reduzir o tempo. Então, acho que isso é bem interessante mesmo. Uhum. Tá certo, então. Acho que eu já fosse 35, agora já certinho. Vou nem tomar mais tempo. Vou ficar perguntando mais não. E que vocês querem fazer uma pausa agora? Ou vocês querem continuar? Quem que é o próximo grupo? Ravi, Eduardo. Sou eu, Eduardo. Eu preciso pegar uma água. Eu posso dar uma pausa rapidinha. Agora, se vocês quiserem dar uma pausa mais rápida, mais longa, quer dizer. Pode pausar, professora. Vamos fazer a pausa aí 2 e 2, né? Tá. Quanto tempo vocês querem? Uns 15 minutos, professor? Não? Tá bom. Pode ser, uns 15 tá bom. Então a gente volta 4, né? 4 horas estamos de volta, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Ok.